Olá, esse é mais um vídeo do projeto de extensão de comunicações em áreas de risco. Estamos em Nova Descoberta, um bairro da zona norte do Recife. Bom, hoje vamos falar sobre obras de estabilização em encostas. Além disso, contamos com a presença de dois convidados muito especiais, dois moradores aqui da área, Thelma e Marconi. Hoje também vamos tirar algumas dúvidas sobre como são feitas as medidas de monitoramento em áreas de risco. Roda a vinheta! Olá, gente, meu nome é Tawana e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão da estabilização das áreas de risco. Então, essas ocupações, para que elas estejam seguras, esses moradores eles se sintam seguros nas suas casas, vão ser necessárias a tomada de algumas medidas para essa construção, antes, durante e depois. E é o que a gente sabe? Que o planejamento urbano, muitas vezes, essas pessoas não têm acesso a ele, tornando esse trabalho de estabilização cada vez mais delicado e também complexo. Quando você pensa em estabilização de encostas, qual a primeira coisa que te vem à cabeça? As barreiras construídas, né? As canaletas, para evitar de ter transbordamento de água. Com as canaletas facilita bastante para a comunidade, porque escoa essas águas, evita de ter quedas de barreira. E muitas vezes, quando não é feita essa obra de barreira, que é o principal para a comunidade, são colocadas essas lonas plásticas, que ajuda bastante. Quando você pensa em estabilização de encostas, qual a primeira coisa que te vem à cabeça? A primeira coisa que me vem à cabeça é reparo, né? Reparo das barreiras, reposição de lonas, de geomantas, manutenção de canaletas, que é onde causa muito deslizamento de barreira. São pequenos vazamentos que penetram para dentro da barreira que a gente não vê e quando menos espera é onde está acontecendo o deslizamento, né? E um grande fator de hoje que a gente aqui tem, a gente tem muitas barreiras já feitas e muitas perdidas pelo fato de estar feita, mas não tem a manutenção, a não ser que esteja um morador que faça a manutenção. Então, como não tem um morador que faça a manutenção, a gente perde as barreiras que estão feitas e termina sendo prejudicado. Então, uma das primeiras alternativas que vem na cabeça muitas vezes está associado à questão de obras de infraestrutura. E a primeira que a gente pensa é justamente a questão dos muros de arrimo, que vai estar associado à drenagem daquele local. Então, sim, é uma ótima opção para solucionar o risco, né, a área de risco que aquela casa ela está. Porém, uma das alternativas mais rápidas, mais baratas, que muitas vezes a gente consegue encontrar nessas áreas de risco, principalmente de escorregamentos, são a colocação das lonas plásticas, né? Essas lonas, elas vão ter um período de duração, né? Porque através da chuva, do sol, de toda essa exposição, ela vai ficar mais fragilizada e ela vai justamente tentar vedar aquelas fendas dos processos, né, de encosta que já estão visíveis naquela paisagem. Revestir as áreas com vegetação ajuda ou prejudica? Olha, depende muito do tipo de vegetação, né? Porque na questão, pronto, tipo uma barreira construída como essa, prejudica. Porque ele estoura toda a parte de cimento, né? E isso tem que ter uma manutenção diária. Porque em tudo que estoura, os moradores da comunidade em si são pobres, não pode estar fazendo essa manutenção. E a gente depende da prefeitura para que faça esse tipo de serviço. E outra coisa também, a vegetação tipo bananeira, que as pessoas têm o hábito de plantar, sabem que não podem, né? Isso aqui a gente sempre está debatendo sobre esse assunto com a comunidade. Então prejudica, dependendo da vegetação, prejudica e muito. Revestir as áreas com vegetação ajuda ou prejudica? Vai depender de onde vai ser revestido essa vegetação, né?
Como tem árvores de grande porte, não todo lugar pode ser revestido elas, né? Agora, pequenos portes ajuda muita coisa, assim, ajuda moradores a jogar lixo em lugares inadequados, porque aí vai estar vendo um pé de árvore ali e vai estar vendo que não tem como jogar lixo ali, né? Mas vai depender muito de onde vai ser revestido essas árvores. Revestir essas áreas com vegetação, a gente tem duas possibilidades. Então, o que é que acontece? Quando essa vegetação ela é de grande porte, exemplo, uma jaqueira, uma mangueira, elas são árvores muito pesadas e acabam prejudicando essa encosta, principalmente quando há a questão das chuvas, ou seja, esse solo ele vai ficar saturado, vai ficar mais pesado. Isso daí vai ser prejudicial. Mas, e principalmente também porque essas árvores, elas podem dar indícios de movimentação, como a questão da inclinação delas. O outro ponto que a gente pode ter é justamente a questão de árvores e de gramíneas, principalmente as gramíneas, porque elas vão conseguir fazer um processo de drenagem muito melhor nessas encostas, sendo inclusive uma das alternativas que a gente tem para mitigar esse risco. Pode fazer. Para garantir a estabilização das encostas, é preciso que elas sejam observadas constantemente. Para isso existem as medidas de monitoramento. Você poderia explicar o que ou quais são essas medidas? Primeiro, observar se não existem rachaduras, né? Tanto nas barreiras que já foram construídas para conter, né? Ou as que ainda vão sendo construídas. Observar se as pessoas não estão plantando, por exemplo, bananeiras nas barreiras, observar se tem rachaduras, observar se não tem canos da Compesas que romperam, porque isso facilita bastante. Não é só a chuva, né? Mas às vezes tem rompimento de canos de Compesa que facilita bastante em rachar e vem a cair e prejudicar os moradores. Então é uma observação constante, né, de todos os moradores, mesmo aqueles que já têm as barreiras construídas. E o que é preciso para que tenham essa percepção de risco? Olha, a percepção de risco, no caso, vou falar um pouco sobre a minha. Na minha casa tem uma barreira que já foi construída há bastante tempo, mas sempre que chove a gente fica observando se tem alguma rachadura nela, se não tiver, se as canaletas estão limpas, que é fundamental isso, essas canaletas serem limpas, para que haja escoamento dessa água. Se não está tendo infiltração nessas barreiras, porque muitas vezes os moradores das casas de cima constroem algo sem o mínimo de conhecimento e prejudica não só o morador, mas como ele também, porque se uma barreira dessa vier a cair, vai prejudicar como um todo. Como você faz esse tipo de monitoramento e o que deve ser observado? O tipo de monitoramento que a gente faz é observando a rachadura, evitando que deixe se alastar, né? Colocando a reposição de cimento, fazendo a limpeza das barreiras, a manutenção correta e evita muitas coisas, né? Pronto. O que é preciso para que tenha a percepção do risco e quais as maiores dificuldades nesse sentido? O que a gente é previsto quando está muito à vista, um infiltramento de água da Compesa, né? Quando a gente está vendo que tem um grande risco de deslizamento. E a grande dificuldade que a gente tem é de ser atendido quando a gente precisa. Se a gente, moradores, não se reunir e fazer, chega a ponto de dar um deslizamento, um desastre, por conta de suporte que a gente não tem imediato. Quais os principais tipos de obras que você vê pelo seu bairro? Muros de arrimos, né, que são essenciais aqui para a comunidade, canaletas, limpezas dos canais, corrimão das escadarias, que ajuda bastante a comunidade, principalmente o pessoal idoso, as crianças. Mas no momento a gente está precisando de muito mais, porque está faltando limpeza de canais, está faltando em algumas escadarias os corrimãos, que é bastante necessário, e muitas barreiras a serem construídas.
Bom, como é que funciona e como foi que ocorreu esse projeto do Olho d'Água? Vitória, esse projeto, né, no Olho d'Água aqui na Zona Norte, em Nova Descoberta, ele foi efetivado há mais de 10 anos, não, aproximadamente uns 7 anos. Né? Aqui era uma mina de água, né? Era um olho d'água, por isso é um olho d'água, brotava a água da terra, né? A água subterrânea. Né? Isso aí foi interditado por causa dos grandes desmoronamentos de barreira que estava tendo. E finalmente a prefeitura, naquela época, decidiu fazer esse projeto, né, de vegetação, de contenção de vegetação. E por incrível que pareça, foi um projeto que funcionou, né, aqui no Olho d'Água e que de lá para cá não teve mais queda de barreira, com esse projeto de contenção aqui, referente à contenção com vegetação. Então, gente, é isso, né? Existem essas medidas estruturais e as medidas não estruturais que são fundamentais para a gente conseguir cada vez mais trazer soluções para essas áreas de risco a escorregamento. A gente, para que siga o nosso projeto em todas as redes sociais, né? Spotify, TikTok e Instagram, todos @emplagel.